Olá, alunos, olá, alunas. Eu sou o professor Léo e estaremos juntos nas aulas de História, aprendendo um pouco mais sobre as civilizações e sobre nós mesmos. Nessa primeira aula, iremos conhecer um pouco da história das primeiras civilizações, mais especificamente sobre os povos mesopotâmicos. Vamos juntos? Antes de falarmos dos mesopotâmicos, vamos nos localizar no espaço? Bom, nós estamos aqui, no continente americano, na América Latina, no Brasil. A Mesopotâmia se localizava no Oriente Médio, onde atualmente está localizado o Iraque e a Síria. A palavra Mesopotâmia significa lugar entre rios, e isso vai ficar bem compreendido a seguir. Muito bem, essa é a Mesopotâmia, há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Observem que ao norte teremos o rio Tigre e mais ao sul o rio Eufrates. São esses dois rios que tornam essa região tão importante, como pode ser visto pelo destaque em verde no mapa. Esta região também é chamada de Crescente Fértil. Este nome existe por causa da forma da região, que se parece uma lua no quarto crescente. E o fértil se deve à ação dos rios que, ao transbordarem, fertilizam as terras, tornando-as excelentes para a agricultura. As principais características geográficas da Mesopotâmia é o seu clima quente e seco, praticamente desértico, mas com a presença de rios volumosos como o Nilo, o Tigre e Eufrates. É a presença desses rios que vai tornar essa terra tão especial e disputada. Chamada de Terra de Passagem, vários povos habitaram esta região, e é exatamente a presença dos rios que, ao transbordarem, fertilizam as terras que vão torná-las tão importantes para a presença humana na região. Como as terras férteis se localizavam às margens dos rios, os primeiros habitantes foram se estabelecendo nestas áreas, praticando a agricultura e criando animais. Com isso, naturalmente, as primeiras cidades foram surgindo e logo chegaram aos grandes centros urbanos. É importante dizer que na Mesopotâmia existiam as cidades-estado. Essas cidades tinham uma organização um pouco diferente do modo como nós estamos acostumados com as cidades atuais. Vamos entender melhor isso no exemplo a seguir. Para começar, vamos entender as principais características de uma cidade-estado da Mesopotâmia. Elas eram cidades independentes, com governo próprio, economia sustentável e tinha sua própria defesa. Vamos pegar, por exemplo, as nossas cidades que nós conhecemos atualmente. Nós temos Goiânia, nós temos Itumbiara, nós temos a cidade de Posse e temos aqui a nossa cidade de Novo Gama. Essas cidades, elas possuem governo próprio, que são os prefeitos e os vereadores. Elas têm uma economia própria, na forma de comércio, na forma de empregos, e ela tem seu sistema de defesa, que é a Guarda Municipal. No entanto, falta a estas cidades o que as cidades mesopotâmicas tinham, que era independência, porque tanto Goiânia, quanto Itumbiara, quanto Posse, quanto Novo Gama, todas elas fazem parte de um conjunto maior que é o Estado de Goiás, que tem um governador que manda sobre todas elas, independente do governo local. Bom, agora que nós já falamos sobre a Mesopotâmia, onde é que ela se localiza, as características das cidades-estados, o seu clima, os rios que cortam esta região, vamos falar então das civilizações que habitaram nestes locais. Vamos começar falando sobre os sumérios, que foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Bom, para falar dos sumérios, temos que dizer que, primeiro, eles são os primeiros povos dessa região, então eles foram os primeiros a se estabelecer ali naquele local. E uma das grandes prioridades que eles trouxeram para facilitar a sua vida e que utilizamos ainda hoje na nossa economia é o modo de irrigação. Então, os sumérios foram aqueles que primeiro desenvolveram as técnicas de irrigação para uso na agricultura. Outro destaque que a gente tem que dar para os sumérios era o avançado conhecimento que eles tinham de arquitetura. Eles usavam estes conhecimentos principalmente na construção de grandes palácios, mas principalmente na construção de templos, já que os relatos encontrados e os registros encontrados indicam que era um povo muito religioso
eles cultuavam vários deuses, portanto, eles eram politeístas, e esse formato de templo, os famosos zigurates, eram as principais obras arquitetônicas dos sumérios no período, e vários outros povos que vieram depois deles vão aperfeiçoar essas técnicas de construção, desenvolvendo muito a arquitetura. Vale ainda dizer que é graças aos sumérios que nós temos um sistema de escrita hoje. Ou seja, são os sumérios que vão criar o primeiro sistema de escrita, era uma escrita chamada de cuneiforme, que consistia na utilização de um tablete de argila mole, onde os escribas escreviam com a ponta de madeira. Por isso ficava esse formato meio de cunha, e isso deu nome a essa escrita, que é conhecida como escrita cuneiforme. Também é importante salientar que foram os sumérios que começaram a praticar o comércio. É claro, não era o comércio como nós entendemos hoje, mas como eles produziam e sobrava, quer dizer, não conseguiam consumir tudo o que produziam, eles começaram então a vender este excedente, né? O que sobrava era comercializado com cidades vizinhas, com povos vizinhos, e aí tem a primeira noção de comércio, que vai começar com o escambo, com a troca de mercadorias, e posteriormente entrar as moedas em vigor, e aí já um comércio mais desenvolvido. A segunda grande civilização de grande vulto e importância a habitar a região da Mesopotâmia serão os acádios. Então, assim que os sumérios deixam o seu apogeu, a sua glória, deixam de ser os mandatários da região, os acádios, que eram povos violentos e com um exército muito ágil, eles vão conquistar essa região e vão se estabelecer no comando ali da Mesopotâmia. É importante destacar sobre os acádios 4 elementos. Primeiro, eles vão dominar os sumérios e, portanto, vão controlar toda a região da Mesopotâmia, só que eles não vão ficar satisfeitos apenas em dominar sobre os sumérios. Eles vão conquistar outros povos e expandir os seus domínios, porque eles têm um exército muito ágil, muito vigoroso. Agora, uma questão que eles vão deixar bem claro é: eles vão conquistar estes povos, mas vão permitir que estes povos conquistados continuem com os seus costumes, com as suas crenças, com o seu modo de vida. E, além disso, passado algum tempo, eles não vão dominar sobre longo período na Mesopotâmia, porque eles serão dominados por um exército muito mais poderoso, que são o exército dos babilônios. Os babilônios são, então, a terceira grande civilização que habita a Mesopotâmia. Falar dos mesopotâmios é falar de Nabucodonosor e dos jardins suspensos de Babilônia, mas isso a gente vai ver a seguir. O período de dominação dos babilônios na região da Mesopotâmia vai iniciar em 2000 a.C. e esse governo, essa dominação vai se estender até 1513 a.C. Ou seja, eles vão mandar nessa região por um bom tempo, mas assim como os sumérios, assim como os acádios, eles também serão dominados por outros povos subsequentes. Assim como os sumérios deixaram para a gente grandes legados, tanto na irrigação quanto na arquitetura, na escrita, nós vamos ver que os babilônios, principalmente o rei Hammurabi, vai trazer para a humanidade uma contribuição muito grande, que é o primeiro código de leis escrito. Esse código de leis é chamado de o Código de Hammurabi, e ele traz no conjunto de leis, leis muito duras, muito severas, que tinha por ordem olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém cometesse um crime, ele era punido na mesma medida do crime que cometeu. Então, essa lei, esse código de leis também é chamado de Lei de Talião, e é o precursor do que hoje nós temos de Código Civil, de Código Criminal, das leis que nós temos hoje em dia. Nós temos aí o primeiro registro histórico como sendo o Código de Hammurabi, que foi feito aí pelo rei Hammurabi da Babilônia. Além do Código de Hammurabi, os babilônios, agora com Nabucodonosor, trouxe para a humanidade aquela que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Quem testemunhava na época, os historiadores, as pessoas que fizeram registros, diziam que era algo assim fantástico.
Aqui nós temos uma ilustração que traz aproximadamente o que era o grande feito de Nabucodonosor, que tornou Babilônia tão conhecida e tão importante na época por todos os viajantes do mundo. Fechando o ciclo das grandes civilizações que habitaram a Mesopotâmia no início das civilizações humanas, nós vamos ter os assírios, e foram os assírios que dominaram sobre os babilônios, destronaram os babilônios, e uma das características deste povo era o seu caráter sanguinolento, ou seja, seu exército era cruel e implacável. Os assírios vão dominar sobre a Mesopotâmia do ano 1450 até o ano 1612, quando então o Império Babilônio vai ter uma segunda oportunidade de governar a região. Agora que nós já falamos sobre a localização da Mesopotâmia, sobre as principais civilizações que viveram na Mesopotâmia, as características dessas civilizações e as contribuições que elas deixaram para a humanidade, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade. Então nós vamos ter, em todas as civilizações que habitaram a Mesopotâmia, o sistema de castas. O que vem a ser o sistema de castas? Castas é aquela divisão social onde a pessoa nasce em uma determinada casta e ela não tem possibilidade de mudar de casta. Ou seja, se eu nasci escravo, eu vou morrer escravo, a minha família, meus filhos vão nascer e morrer escravos e não vai ter essa possibilidade de mobilidade. Eles utilizavam o sistema piramidal, ou seja, na base, os escravos, os camponeses, os artesãos, os militares, os sacerdotes e, lógico, a elite no topo da pirâmide, compondo então a divisão social das civilizações mesopotâmicas. Ao falarmos sobre religião entre as civilizações mesopotâmicas, a palavra politeísta tem que chegar, ela tem que aparecer, porque eles adoravam não apenas um único Deus, que seria o monoteísmo, mas eles tinham culto a várias divindades. A única civilização que vai chegar a essa região posteriormente são os hebreus, e é a primeira civilização monoteísta que vai habitar a região. Mas isso muitos e muitos anos depois dos babilônios. Para resumir e fecharmos a nossa aula sobre as civilizações da Mesopotâmia, vamos então fazer um apanhado do legado, o que essas civilizações deixaram para as futuras gerações, para as sociedades futuras, e que nós inclusive temos ainda hoje incorporadas ao nosso modo de vida. Na arquitetura, eles desenvolveram grandes palácios e grandes templos, deixaram este legado aí para a humanidade. Na agricultura, desde o aproveitamento da água dos rios, o aproveitamento por meio da irrigação, que favorecia grandemente a produção agrícola, a invenção da escrita, começando lá com a cuneiforme pelos sumérios, e ela foi se desenvolvendo à medida que outras civilizações foram aperfeiçoando, e além disso, a astronomia, eles já tinham ali conhecimento das fases da Lua, e inclusive foram os sumérios que dividiram o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos. Então isso lá, milhares de anos antes de Cristo, nós já tínhamos este conhecimento, essas sociedades já detinham este conhecimento. Muito bem, agora que nós já falamos sobre as civilizações da Mesopotâmia, você vai realizar uma atividade no Forms. Essa atividade constitui de algumas questões. Eu convido você a dar uma lida no material de apoio que está na sala, fazer pesquisa caso você não tenha compreendido na totalidade, aí aprofundar os seus conhecimentos, entrar em contato com o professor para tirar dúvidas, e aí vai lá no Forms, acessa o link, faz a atividade e testa seus conhecimentos sobre as civilizações da Mesopotâmia. Bom, é claro que esse tempo nosso aqui é muito curto, nós apresentamos por alto este conteúdo sobre a Mesopotâmia e eu convido você a aprofundar os seus conhecimentos. Nós temos o grupo, essa aula está lá, tem mais material no grupo do Facebook. Você pode tirar suas dúvidas com o seu professor diretamente no WhatsApp, no grupo do Telegram. Você pode assistir esta aula quantas vezes você quiser ali no canal do YouTube e a gente pode fazer uma videochamada com a turma. Você que tenha dúvida pode chamar seu professor que a gente vai então
aprofundar mais algum aspecto que você não tem entendido. O importante é que você aprofunde seus conhecimentos, que você entenda melhor o que foram as civilizações antigas, principalmente as civilizações da Mesopotâmia, porque entendendo essas civilizações a gente consegue entender um pouco melhor a nossa própria civilização atual, ok? Estou à disposição de vocês, fiquem à vontade, entrem em contato e continuem estudando.